Bom dia a todos, aqui irmão Alexandre do canal da Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. E hoje, meus amados amigos e irmãos, estamos entrando no dia 146, neste domingo, 26/10/2025, para a honra e glória do Senhor. Onde, no Antigo Testamento, nós iremos ler segundo livro de Reis, capítulo 18 e 19, e depois pularemos para Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento, versão da minha Bíblia, revista e corrigida, e eu não trago aqui comentários dos textos lidos, certo? E parando aqui para lembrar aos irmãos, não esqueçam, hoje tem Escola Bíblica Dominical, certo? Corpo, Alma e Espírito é o título da revista. A lição que vai ser lida hoje, 26 de outubro, lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo, certo? Não percam, leve sua família, sua esposa, seus filhos, seu esposo para a Escola Bíblica Dominical, participe, não deixe de contribuir para os trabalhos da congregação da sua localidade, tudo bem? Em breve estarei posicionando a webcam e estaremos aqui começando com oração. Pegue a sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor. Aguardo todos vocês. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, mais um dia estamos aqui diante da Tua poderosa palavra. Só tenho a te agradecer, meu Senhor, porque até aqui Tu tem nos feito prosperar. Abençoa mais uma vez esta leitura, meu Senhor, e que possamos sair daqui avivados com a Tua poderosa palavra. Repreende toda interrupção humana ou espiritual e que Teu nome seja engrandecido na nossa vida, meu Senhor, e que possamos dar bons testemunhos quando formos falar da Tua palavra para o próximo. Nos dá ousadia, Pai, tira toda a vergonha, todo o medo, e que possamos ser bons evangelizadores da Tua palavra. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Muito obrigado por ter uma Bíblia traduzida no nosso idioma. Muito obrigado, meu Pai, por nós termos um templo para poder congregar. Muito obrigado pelas nossas lideranças, nossos pastores, nossos amigos, e que o vínculo da Tua igreja, Pai, espalhada por todo o Brasil, cresça e se multiplique mais e mais, sempre perseverando na leitura da palavra e na oração. Abençoa, meu Pai, eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, hoje no livro de 2 Reis, serão 2 capítulos, o 18 e o 19, tudo bem? Segundo Reis 18 tem como subtítulo Ezequias restabelece o culto ao Senhor. Versículo 1 fala: E sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada.
E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio Gozã e às cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes traspassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabsares e a Rabsaqué de Laques com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavra de lábios é: há conselho e poder para a guerra? Em que, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, se disserdes, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e se puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, e Rabsaqué: rogamo-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos. E não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém, Rabsaqué lhes disse: porventura, mandou-me meu senhor, só a teu senhor e a ti, para falar estas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou, e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações,
puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sepharvaim, Ena e Iva? Porventura, livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué. Ezequias ora na casa do Senhor, é o subtítulo do versículo do capítulo 19. Vamos agora para o segundo capítulo de hoje. O versículo 1 fala: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaqué, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laques. E, ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuxi, eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura, as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como a Gozã e a Arã, e a Rezefe e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar, que é feito do rei de Amate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sepharvaim, de Ena e de Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza. De ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e dissestes:
Com a multidão de meus carros, subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura, não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficarão pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes que se levante. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai, e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, glória a Deus, história tremenda que do grande livramento do Senhor frente ao exército do rei da Síria. Muito bonito esse texto. Vamos aqui agora, irmãos, Novo Testamento, terminar o capítulo 7 de Lucas. Ontem nós lemos até o versículo 35. Aqui, Lucas 7, até o versículo 35. Vamos agora ler todo o restante do livro, que é do versículo 36 ao versículo 50. Tudo bem? Então vamos lá. Tem como subtítulo A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Versículo 36 de Lucas, capítulo 7, fala: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos.
Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia, glória a Deus. Leitura tremenda de hoje. Vamos orar aqui agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade, meu Senhor, de estar diante da tua palavra. Abençoa mais este dia, meu Pai, e dá um dia de livramento. Que possamos te cultuar mais tarde, que possamos, meu Pai, ir para a escola dominical aprender mais de ti. Ah, Deus, tem misericórdia de nós e nos faz ser mais estudantes da tua palavra. Porque a tua palavra tem ensinamento, tem poder e precisamos dela diariamente, Pai. É o nosso alimento, é o nosso pão. Ô Senhor, nos faz perseverar e obrigado por este dia. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais um dia vencido para a honra e glória do Senhor. Vamos agora aqui pegar o nosso plano de leitura. Glória a Deus. Dia 146, segundo livro de Reis, capítulo 18 e 19. Foi a leitura no Antigo Testamento. Depois pulamos para o Novo Testamento e terminamos o capítulo 7 de Lucas, onde lemos do versículo 36 ao versículo 50. Certo? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado a todos que estão torcendo por este projeto e acompanhando este canal. Amanhã, se o Senhor permitir, pela vontade dele, estaremos aqui continuando a gravação da leitura bíblica, prazo de 1 ano. Até mais.